Boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas para cada um de vocês que está aqui compartilhando conosco desse momento tão especial. Agradecer ao Dr. Sérgio Thyssen, que prontamente atendeu o nosso convite, né? Para vir aqui trazer os seus ensinamentos para nós, de um assunto que eu considero muito importante. Então vai ser uma noite de muito aprendizado e uma alegria, assim, poder partilhar da sua presença aqui conosco, Dr. Sérgio. Esse é um grupo que estuda o livro Nosso Lar. Tem pessoas que já estão há muito tempo estudando a doutrina espírita e tem outras pessoas também que estão começando agora, aqui nesse estudo. Então é heterogêneo esse grupo, o que também é muito interessante. E eu vou então fazer a prece, doutor Sérgio, e a todos vocês, para a gente começar. E aí depois eu apresento o doutor Sérgio e passo a palavra para ele. Tudo bem assim? Então vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, nos desligarmos do dia que passou, né, das nossas atividades, de tudo que fizemos nesse dia, para entrarmos em sintonia, em conexão uns com os outros, e também com a espiritualidade superior. Vamos agradecer, então, nesse momento, a Deus Pai, todo misericordioso, Jesus, o Mestre do amor, e também a espiritualidade superior que está presente conosco, os mentores espirituais da nossa Casa Espírita Maria Modesto Cravo, os mentores espirituais de cada pessoa que aqui está, para receber os ensinamentos dessa noite. Então vamos elevar o nosso pensamento, sentimento, em vibração de gratidão, de alegria por estarmos nessa oportunidade reunidos. Somos todos irmãos em Cristo e nós temos tanto ainda para aprender. Então rogamos a Deus aproveitarmos essa oportunidade de estudo para nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, da espiritualidade superior que nos assiste. Vamos pedir para que abram os nossos olhos, os nossos ouvidos, a tudo aquilo que vamos aprender nessa noite, para que a gente possa assimilar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo. E que nessa noite também possamos, então, ser auxiliados, para que tudo aquilo que formos aprender, a gente possa aplicar no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. E principalmente no mais fundo do nosso ser, na nossa essência, no nosso ser espiritual, para que a gente possa ter paz, equilíbrio, alegria de viver, esperança, fé, amor, nos espiritualizarmos. Vamos também emitir as nossas boas vibrações sobre o Dr. Sérgio Thyssen, que vai nos transmitir o conhecimento nesta noite, para que a espiritualidade superior possa iluminá-lo cada vez mais, abençoá-lo, protegê-lo e guiá-lo nessa sua jornada tão construtiva, de tanta contribuição para o nosso crescimento e para o desenvolvimento de todos aqueles que o escutam, aonde quer que eles vá, transmitir os seus conhecimentos. Que Deus nos abençoe nesta noite, que assim seja. Eu vou apresentar o Dr. Sérgio Thyssen, então. Vou ler aqui um pouco do seu currículo, Dr. Sérgio. Sim? Eu acho que você pode simplificar. É bem comprido, viu, gente? Ele tem uma longa trajetória, uma longa jornada. Vamos lá, vou falar rapidinho, então, tá, doutor? Dr. Sérgio Thyssen é médico, né? Clínico geral, cardiologista. Ele foi professor de medicina da Faculdade Souza Marques, né? Da Faculdade de Medicina Souza Marques, aí do Rio de Janeiro. Médico da Unidade Coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde, aí no Rio de Janeiro. Trabalhou também coordenando cursos de extensão universitária por décadas. Aqui fala um pouco da sua idade, hein, doutor? Em diversas áreas.
como emergência, terapia intensiva, no mesmo instituto, aí na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E também no Hospital Geral de Ipanema. Tudo no Ministério da Saúde. Bacharel em Física, olha só, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 1993. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, o Francisco Thyssen, foi presidente da FEB de 1975 a 1990. O Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos. É isso aí com vocês, meus amigos, Dr. Sérgio Thyssen. Por favor, Dr. Sérgio Thyssen, a aula é sua. Muito bem, muito obrigado a vocês todos pela presença, pela participação no nosso estudo de hoje. Eu estou aqui buscando compartilhar a tela. Queria saber se vocês voltaram a vê-la. Esse é o slide título. Eu meio que peço desculpas, porque eu não alterei o slide em função de que foi um dia um pouco mais movimentado, e essa foi a última ocasião em que eu conversei com amigos espíritas sobre este tema. E o título foi aquele que é mais ou menos o mesmo que nós tínhamos combinado para hoje, né? Noções de física moderna para os espíritas. E foi então há 2 anos e um pouquinho atrás. Antes de tudo, eu queria dizer que nós teríamos como que assunto ou material para bastante tempo, porque é uma apresentação, ou seria, no que nós chamamos de interciências. Porque nós temos a ciência espírita, nós temos a medicina, que é uma ciência linda, e nós temos a mãe de todas as ciências, que é a física. Então, se nós tivéssemos que pensar em Deus neste momento, eu poderia dizer que Deus é físico, porque ele tem que ser não um físico qualquer, comum, pequeno, como os daqui da Terra, né? Mas alguém que tem um domínio extraordinário sobre a realidade do universo. E ele, claro que como criador de tudo e de todos, né? Ele há de conhecer os meandros destas coisas todas. Eu queria lembrar que nós não criamos nada. O ser humano, ele vai aprendendo na ciência aquilo que ele já encontrou pronto. É claro que na raiz da ciência, que se chama física, o ser humano, a humanidade, vai como que gradativamente perscrutando a realidade e vai descrevendo as coisas, né? É claro que na medida em que se conhece algo, você pode também cocriar. Então, o telefone celular, o mecanismo de transmissão de dados por Wi-Fi, os notebooks e tantas coisas maravilhosas, elas são criações humanas, mas a partir do que a humanidade, em nome da ciência, foi como que percebendo da realidade e usando isto para um processo criativo também. Esta é uma figura que eu gosto muito porque ela é única. Há uma região perto de Bruxelas, na Bélgica, em que nos tempos dos grandes físicos da história recente da física, eles se reuniam uma vez por ano. E esta é a foto deles. Na verdade, é uma foto colorida, como vocês veem,
e ali vocês veem figuras notáveis. Uma delas é o próprio Einstein. Outra é Max Planck, que foi quem abriu a nova física, ou o que nós chamamos de mecânica quântica. Quando vocês olham para essa imagem, né, vários prêmios Nobel de física e de química estão na imagem. Os mais importantes estão aí. Essa é uma foto de 1927. Vocês estão vendo que só existe uma mulher. Coisas daquela época. Hoje, graças a Deus, já é tudo diferente. Mas alguém tem ideia de quem é essa senhora? Essa é uma senhora e tanto. O nome dela é Marie Curie, Maria Curie. E ela era casada com Pierre Curie, e os dois eram físicos. E ela, de toda a história da ciência, é a única pessoa que conseguiu ser prêmio Nobel 2 vezes na ciência. Então, ela foi prêmio Nobel de Física e foi prêmio Nobel de Química, porque ela trabalhava radioatividade. Foi ela que descobriu o material chamado rádio da natureza. Aliás, como ela manipulava esse material, essa substância, ela acabou morrendo de leucemia, porque era material radioativo. Ninguém naquela época conhecia nada, e ela então deu a sua vida pela ciência. E ela produziu muito, ela é uma figura notável. Eu também gosto de dizer, todos aí são, mas ela é uma mente brilhante. Pierre Curie, ele era o esposo dela, também foi prêmio Nobel, e ele morre não pela radioatividade, ele morre atropelado por uma carroça. Foi atravessar a rua, não olhou para os lados, e aí viveu uma situação de politrauma e desencarnou. Então, vamos adiante, porque teríamos muitas questões particulares para nós vermos ali. Eu posso depois mandar essa imagem para os amigos. Então, eu queria mostrar, essa é uma figura que é uma figura de um telescópio, que é o Hubble, e é uma imagem real. Você tem aqui incontáveis estrelas, incontáveis galáxias, a ponto de ser uma espécie de uma visão de plenitude dos céus, e muitas dessas estrelas que estão cintilando e que geraram como que uma imagem na fotografia, elas já não existem mais. Elas já explodiram, elas se tornaram estrelas idosas, e quando as estrelas, dentro de toda a sua evolução estelar, elas vão bilhões e bilhões de anos adiante, elas explodem e desaparecem. Só para a gente ter uma ideia, se a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, há quanto tempo a luz dessas estrelas foi chegando aqui, mas elas, na origem, deixaram de existir. De tal maneira que é uma imagem que eu gosto muito. E como você comentou na prece, eu queria deixar isso muito assim lembrado, né? Somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo. É só nós olharmos essa figura. A Terra é um planetinha azulzinho, contendo nele uma humanidade muito atrasada. Na codificação do Espiritismo, nós aprendemos a hierarquia dos mundos. E a Terra é apenas um mundo de provas e expiações.
todo o mais importante cenário da evolução individual e coletiva ainda está por vir. E vale a pena aqui nós nos lembrarmos de algo que é interessante guardar. Todo filho de Deus, em qualquer lugar do universo, evolui ou é convidado a evoluir pelas circunstâncias evolutivas divinas em dois grandes aspectos: em ciência universal e em amor e bondade. Nós somos aqueles que adiantamos um pouquinho uma ideia de ciência, mas estamos completamente longe da grande realidade da criação divina. Por outro lado, no outro aspecto, em termos de amor, nós somos ainda muito frágeis, muito imperfeitos, de tal maneira que estamos, por isto mesmo, vivendo as agruras de um mundo atrasado, em que em 6.000 anos últimos da nossa história, a história registrada pela escrita, a nossa história é muito mais antiga. Nós nunca tivemos 100 anos de paz. 100 anos sem guerra. Essa é a nossa realidade. E daí nós temos a peste bubônica, nós temos a gripe espanhola, nós temos a pandemia atual, nós temos inúmeras doenças, o câncer, o diabetes, a hipertensão arterial, o autismo, a depressão com as tentativas e o suicídio de um modo geral. E tudo isso dá para nós uma ideia da nossa realidade, que é muito precária. Então, somos ali um grãozinho de areia numa praia cósmica. Então, se a gente pensa numa praia qualquer, aqui mesmo do Rio de Janeiro, e você busca um grãozinho e compara com aqueles quilômetros de areia, essa é a ideia do planeta Terra. E não é exagero. Só para vocês terem uma ideia, nós somos do sistema solar. Somos a Terra e ela, como outros planetas, gravitam em torno da estrela que é o Sol. O sistema solar faz parte da Via Láctea, que é uma galáxia média. A Via Láctea, estima-se, hoje, ela tem 200 bilhões de sóis, o que significa dizer 1 trilhão de planetas. A galáxia vizinha chama-se Andrômeda. Andrômeda já é uma galáxia grande. Ela tem 1 trilhão de sóis ou estrelas, o que significa, em média, 5 trilhões de estrelas. No caso, 5 de planetas, porque nós temos, em média, 5 planetas para cada estrela. Então, eu também gostaria de lembrar que nós estamos dando os primeiros passos no plano físico, que é outra questão. Um dia nós podemos falar sobre o mundo espiritual, sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, sendo que ela não é o único mundo deste tipo, do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. Somos ainda meros aprendizes de tudo. Então, você pode ser prêmio Nobel de alguma coisa, pode ter desenvolvido algo precioso para a humanidade naquela sua área de atuação e de pesquisa, mas o grande universo ainda está para ser descoberto, ou eu diria, sentido por filhos de Deus muito perfeitos que somos nós aqui na Terra. Olhem para essa figura, eu acho que vocês nunca viram isso. Essa é uma imagem, quando vocês lembram do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 163 anos atrás, 1857,
Kardec perguntou, existe o vácuo? O que é espiritualidade? Respondeu, não. O vácuo não existe. Sempre há alguma coisa imperceptível aos vossos olhos. O que vocês estão vendo aqui é um modelo computacional do que nós chamamos de vácuo quântico. O que é isso? Essa matéria, essa substância esverdeada, é o surgimento de matéria que vem para o plano físico de algum lugar. Nós chamamos esse lugar de vácuo, porque dá uma ideia de que vem do nada, que surge do nada, e como isso é infinitesimal, isso está como que na ordem de grandeza dos fenômenos menores que o universo conhecido revela para nós. Então, quando vocês derem o passe em alguém, quando vocês estiverem aplicando o magnetismo terapêutico, quando vocês estiverem orando, pensem nisso. Estamos vendo uma substância que é criadora da realidade, para que nós comecemos a buscar algum tipo de relação entre as coisas da física moderna e as coisas como que da espiritualidade. Então eu queria lembrar, na ideia da introdução, que no final do século XIX, no início do século XX, nós tivemos como que todo um grande avanço. No final do século XIX, a partir da segunda metade, o surgimento da doutrina espírita. No início do século XX, começa a física nova, que é a física moderna. A física clássica, ela continua fundamental. Ela não foi substituída pela física nova. As duas existem. Tendo que a ideia de que no final do século XIX há uma figura linda chamada James Clerk Maxwell. Ele é o pai do eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, que é uma das 4 grandes forças ou interações do universo divino, eu diria, o eletromagnetismo está em tudo. Ele ainda é clássico. É o último momento da história da física antes de Planck e, portanto, antes da física moderna começar. Então, era necessário o avanço da tecnologia e da reflexão filosófica e, eu diria, uma profunda transformação dos modelos ou paradigmas. O corpo humano vai sendo muito melhor conhecido porque coisas da física se ligam muito bem às questões da medicina. É outra interciência. E com as questões espirituais também. Então, houve, naquele período da história humana, evolução da física, da biologia, da psiquiatria, da psicologia e outras áreas também. Havia na época, e há até hoje, 2 grandes paradigmas, o materialista e o espiritualista. Gente, pessoas, filósofos, cientistas, médicos, físicos, com 2 visões possíveis. Uma é aquela que ainda é prevalente, de que tudo é matéria e o que é matéria é algo que não tem um valor maior. Não é? Só que agora há um paradigma novo. Eu não vou falar disso hoje porque fugiria do tema, meus amigos. Mas, por exemplo, hoje nós temos na medicina 2 paradigmas. O paradigma antigo, porque a maioria dos médicos no planeta não conhecem perispírito, não conhecem alma. Ninguém fala em alma na beira do leito, numa discussão de caso clínico, num hospital universitário qualquer.
Mas, cada vez mais, religiosidade, espiritualidade está como que chegando claramente, trazendo a ideia de um paradigma mente e corpo, espírito e matéria, para, vamos dizer assim, um melhor entendimento da realidade dos doentes e, mais do que isso, um grupo de aspectos lindos no sentido de nós municiarmos a medicina acadêmica, mecanicista, materialista, cartesiana, com elementos novos, que nem são novos. Novos no sentido de vê-los aplicados a uma nova medicina. Vocês nunca ouviram falar, imagino, né? Gratidão e medicina. Prece, oração, prece intercessória e pós-operatório de cirurgia cardíaca, de revascularização do miocárdio. Frequência de cada pessoa aos templos religiosos e o quanto isso ajuda na melhora de mulheres com depressão. Então, esse é um outro estudo que tem a ver um pouco, ele tangencia este, mas nós vamos nos deter no da física e, quem sabe, um dia a gente trabalha outros departamentos também. Então, os dois paradigmas olhando, claro, para a realidade pelos mesmos fenômenos. A amplidão da alma humana. Isso tem a ver com a física, com a medicina, com a doutrina espírita. Não vou comentar o que é paradigma, mas é a ideia de modelo. E há uma figura linda chamada Thomas Kuhn, já desencarnado, físico e filósofo. E ele publica um livro que nós recomendamos, chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E é ele que trabalha. Ele foi a maior autoridade na questão do estudo dos paradigmas. E isso é válido para nós, que estamos buscando conhecer. Podemos não ser cientistas, podemos ser pessoas de outras áreas, mas é um estudo válido e fica recomendado para mais adiante, né? Então, o paradigma é um princípio, é uma teoria ou conhecimento que vem da pesquisa em um campo científico. É uma referência inicial que servirá de modelo para novas pesquisas sucedendo aquelas iniciais. Muito bem, então a gente lembra que é como um mapa que os cientistas usam para a exploração da realidade, do mundo. Nós também usamos isso, é um mapa paradigmático. E ele é frutífero. Então, quem vai enveredando pelos caminhos da ciência trabalha sempre com isso. A ideia de paradigmas antigos e paradigmas que vão mudando com a evolução da própria ciência. De tal maneira que, quando um novo paradigma substitui o antigo, ocorre aquilo que chamamos de revolução científica. Então, aqui vale a pena para nós, que estamos nos conduzindo para algumas reflexões sobre a física. Então, paradigmas científicos. Na área esta existe o clássico, que é a física clássica, que é o que nós chamamos de mecânica clássica. Mecânica newtoniana. Isaac Newton foi um dos maiores pioneiros na história da ciência e na história da física. De tal maneira, se há alguém que a gente vincula quando a gente pensa na ideia da física clássica, é Newton. Então, ele é o do paradigma das coisas mais macroscópicas, das coisas grandes. Quando você estuda, por exemplo, a mecânica celeste. A mecânica celeste, como é que funcionam os corpos celestes no grande universo, em termos de deslocamentos, atrações e repulsões, tudo isto
tem a ver com a gravitação universal, tem a ver com Newton, tem a ver com Kepler e é da física clássica. E nós precisamos disso ainda hoje. Outra ideia é o paradigma novo. Novo agora dentro da física, que é o paradigma da física quântica, que é o que nós vamos conversar um pouquinho. Lembrando que eu posso examinar a realidade de tudo que existe numa sala de uma casa ou de um laboratório, que são as estruturas macroscópicas. Mas se eu quero estudar as coisas infinitesimais, eu vou entrando com dispositivos de estudos para perscrutar isso tudo, eu vou acabar entrando nas questões do átomo. Nos tempos de Kardec, havia um pesquisador que se tornou famosíssimo, que era Dalton. Dalton era contemporâneo de Kardec, e Kardec se valeu da ciência da época, né? Então havia a ideia de que o átomo não podia ser dividido. Então Dalton criou a atomística de Dalton, ou seja, a partícula menorzinha que constitua qualquer aspecto de matéria é o átomo. Pois bem, isso tem 1,5 séculos. A ciência avançou de tal maneira que na passagem do século do 19 para o 20, nos primeiros anos, já com a física quântica chegando, nós descobrimos, vamos dizer assim, a subdivisão de átomo em prótons, nêutrons e elétrons, que nós já estudamos na escola, não é verdade? No 2º grau ou coisa que o valha. Pois bem, hoje, se eu perguntar para um filho de 8 anos, ele está ali no quarto, Vicente, de que é feito a matéria? Sabem o que ele responde? Pai, claro, de quarks e leptons. Porque agora as estruturas prótons, nêutrons, elétrons não, mas prótons e nêutrons já foram quebrados. E você descobre, na evolução da ciência, a ideia de quarks e gluons. Mas esse é um departamento que a gente vai comentar, pelo menos, en passant, para que a gente tenha uma ideia, daqui a 100, 200 anos, o que nós estamos abordando hoje, né, vai ser algo da história da ciência, claro, mas nós já estaremos em outras questões, né, cada vez mais importantes, como algumas nós vamos vendo agora. Olha que bonitinho. Essa ideia aqui, né, eu me lembro que esse PowerPoint eu apresentei, como está no slide de título, em Nova Jersey, há 2 anos atrás. E é um grupo americano, um grupo espírita americano, onde eu já estive algumas vezes. Então, como era um grupo americano, olha isso aqui. Mecânica quântica, física quântica para bebês. Aquele gato é o gato de Schrödinger, que é uma figura emblemática da mecânica quântica. Então, livrinho infantil para começar a mostrar para as crianças de colo. Crianças claro, não tanto no aleitamento, mas crianças de jardim de infância, né? A ideia do que elas vão aprendendo desde cedo, porque quando elas estiverem na idade dos adolescentes, dos adultos jovens, eles já tenham engrenado numa realidade muito mais ampla. Olha aqui. Física quântica para bebês. Mas não se arrependam que vocês já tenham nascido há muito tempo, né? Nós somos imortais. Quando a gente reencarnar, sabe onde, né? Nós também vamos ver livrinhos. Em vez de estudar Peppa Pig, né, de ver contos para as crianças, além desses, né, nós vamos ver coisinhas mais
vamos, desafiadoras, né? Então, eu queria lembrar a doutrina espírita em abril de 1857, primeira edição de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec e a ciência de seu tempo, os espíritos da codificação, e eles deixaram a ideia de que as questões espirituais continuariam a ser reveladas, né? O caráter progressivo das revelações espirituais, né? Então, a partir da base kardeciana, só para citarmos um exemplo, eu conheço alguns, vocês também, mas o trabalho de Francisco Cândido Xavier, termos Emmanuel, Humberto de Campos e André Luiz conosco, pouco tempo depois do término do período da base kardeciana, entende? Nós temos um manancial extraordinário de estudo. Nós vamos levar muitas vidas para a leitura atenta de tudo isso. Mas a ideia qual é? Em textos de André Luiz e de Emmanuel, nós não temos algo que Kardec pudesse ter se contemplado ou nos contemplado e se detido a estudar, porque o trabalho dele era um trabalho de base, lembrando a evolução das revelações. Isso nos ocuparia um tempinho se nós pudéssemos abordar, quem sabe, no futuro. E lembrar isso, o progresso da ciência no século XX e no século XXI. Então, vejam só, algo para nós começarmos. Quando alguém pensa em física moderna, vamos nos acostumando com os termos. Física moderna é a união de dois aspectos. O primeiro, mecânica quântica. Quem é o pai, o grande pioneiro? Planck, um físico alemão, Max Planck. E ele estudava algo que eu vou comentar daqui a pouco, que se chama a catástrofe do ultravioleta. Tem a catástrofe do Pantanal. Agora, mas essa é outra. Essa é algo delicado de muito tempo atrás. E a outra questão é a teoria da relatividade geral e especial, em que o grande nome, o querido nome, é Albert Einstein. Os dois, claro, foram prêmios Nobel de Física por causa das suas pesquisas. Ou seja, física quântica, o que é? É a física moderna, mas não é só a mecânica quântica. A teoria da relatividade está contida na física nova, física moderna, física quântica. E há uma outra figura linda, prêmio Nobel também, que é aquele que vai juntar as duas coisas, chamado Paul Dirac. Não vou dizer, guardem esse nome, mas poderia dizer, né? Porque é uma homenagem a essa gente linda. Eu vou dizer para vocês, salvo uma exceção ou outra, quem estuda a realidade espiritual da Terra sabe que quando estamos encarnados, estamos todos na superfície. Mas quando dormimos ou quando estamos desencarnados, a vida espiritual é distribuída em esferas concêntricas de vida. E há uma esfera para cima do umbral superior. A colônia Nosso Lar é um exemplo de colônia umbralina, mas do umbral superior, completamente diferente do umbral médio e do umbral inferior, onde o próprio André Luiz esteve nos primeiros anos. Mas a esfera acima do umbral superior chama-se arte, cultura e ciência. Ela é dirigida por Leonardo da Vinci, por designação de Jesus. E esses grandes cientistas na área da física, da química, da biologia, da filosofia, eles vêm dessa esfera.
Claro que se algum deles tivesse problemas morais que os prendessem às regiões inferiores, eles não alcançariam a esfera aquela. Mas esse é tema para 2021, com pandemia ou sem pandemia. Então, antes da física moderna, nós podemos falar da física clássica. Então, na física clássica, mecânica clássica, a óptica, que continua importantíssima, mas ela é do período anterior. O eletromagnetismo de Maxwell, a termodinâmica tem uma importância enorme na física, na natureza, no estudo da natureza e do universo. Tanto quanto a gente lembra, né, no século XVII, o tio Newton, como a gente gosta de dizer, desenvolvendo, né, uma maravilhosa e bem-sucedida explicação de como as coisas se movem na Terra e no céu. E aí você vai aprender na escola as 3 leis de Newton. A lei número 1, número 2 e número 3, que as crianças e jovens na escola estudam. A mais espetacular aplicação dessa física é a exploração do espaço e o entendimento da mecânica celeste. E esse é o tio. E ele é de origem inglesa, como vocês sabem. O que é isto? Isso é um dispositivo, não é, que observa a Terra. Isso é um telescópio. E, na verdade, isso só foi possível de ser construído por causa dos avanços da física. Tanto na questão da mecânica dele girar em torno da Terra, como no sentido dos elementos internos altamente sofisticados, que permitem que eles vasculhem, né? Como é o caso também da Estação Espacial Internacional. Aqui a ideia de dentro dela, essa é uma foto da Terra, da Europa, a Península Ibérica, claro, o norte da África, e vocês veem a diferença de luzes entre um continente e outro. São 2 realidades muito distintas, e a ideia de uma imagem tirada da estação. Aqui uma outra ideia. E agora, indo para a física moderna, olha a turma que trabalhou a primeira 4ª parte do século XX, porque o trabalho fundamental de Planck foi publicado em dezembro de 1900, certinho na passagem do século. E de 1900 a 26, os pais foram o Planck, Einstein, Niels Bohr, de Copenhague, na Dinamarca, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, da equação de Schrödinger, Max Born, Werner, do princípio da incerteza, de Heisenberg. Então, todo o século XX foi de desenvolvimento da nova física. E aí, nós agora só podemos nos reunir, como tantos outros se reunindo o mundo afora, por causa da dedicação dessas pessoas. Na figura embaixo, vocês veem à esquerda Albert Einstein, no meio Niels Bohr e à direita a tia. Como é que é o nome da tia? Marie Curie. Então, são pessoas assim, mentes brilhantes, como de todos aqueles naquela fotografia no slide título. De tal maneira que é uma família que veio nos dar a mão para adiantar a humanidade. Isso aqui foi no ano como que 2000, é uma imagem de um artigo publicado numa revista científica de alto nível, que é a Scientific American, comemorando os 100 anos dos mistérios quânticos. Vocês estão vendo uma imagem vermelhinha embaixo? Vocês estão vendo uma pecinha levitando? Aquilo ali é supercondutividade, é uma propriedade da física moderna, é uma propriedade de certas cerâmicas
supercondutoras e elas levitam. Essa é uma área que eu me dediquei quando estudava física, até alguns anos atrás. Ressonância nuclear magnética, laser, tudo isso depende da nova física. Então, o que acontece no 14 de dezembro? Havia uma questão que era um desafio para a ciência. Há uma coisa que a gente chama radiação de corpo negro. E na radiação de corpo negro, o que acontece? É como a estrela. A estrela brilha, mas ela projeta luz e calor. E eu posso trabalhar isso em modelo dentro de laboratório. E aí a lei de Wien, ela é uma lei da física clássica. E ela dava uma previsão dos resultados que o laboratório buscava. Só que o resultado do laboratório não batia com o resultado pela lei da física clássica, das radiações relacionando comprimentos de onda e energias. Enfim, todos os físicos da época se debruçavam para tentar entender. Catástrofe por quê? Porque a previsão teórica era uma e a prática, que é o que vale, né? O resultado do laboratório é o fato, é o que é do mundo real. Então, por que essa defasagem? E quem resolve o problema é Planck. E como é que ele resolve? Trabalhando a ideia, daí surgiu o nome, quantização da energia. Quando ele usa a ideia de pacotes de energia quantizada, resolveu o problema. Prêmio Nobel e abriu a história da grande revolução científica moderna. Lembram de paradigma e revolução científica? De tal maneira que nós estamos aí há um século atrás, uns 120 anos, e de um progresso inimaginável, pelo menos de progresso tecnológico. Progresso moral é outra questão. A catástrofe do átomo de hidrogênio era parecida, e ali eu coloco, a física quântica é uma generalização da clássica, ou seja, a física para as coisas grandes, ela está incluída na mecânica quântica, na física nova. Mas eu posso estudar as coisas separadamente. Então, esse é o tio Planck, numa foto dele de 1918. E aqui a catástrofe. Repara em linha tracejada o que seria o resultado do laboratório pela teoria clássica. Mas o resultado experimental deu uma curva completamente diferente. Esta é a imagem em gráfico da catástrofe do ultravioleta. E aí vem algumas coisas que eu não vou me deter, mas a ideia das equações de Maxwell, que é aquele do eletromagnetismo. Então, a física clássica termina com as equações de Maxwell. E aí ele descreve o eletromagnetismo, né? E a luz, portanto, como onda, as ondas luminosas, as ondas eletromagnéticas. Só que aí veio a mecânica quântica, e aí se descobre o fóton. E fóton é pacotinho de energia. E aí vem a teoria ou a natureza corpuscular da luz. Ou seja, a luz é de dupla personalidade. Ela tem, para certos experimentos, a evidência de uma natureza corpuscular, como que física, no sentido de matéria. E ela é ondulatória. Então, quando no espiritismo você pensa em telepatia, por que existe telepatia? Porque as ondas do pensamento, como está com o André Luiz disse isso várias vezes. Pensamento é radiação eletromagnética. Só que também ele dizia de velocidade muito superior à da luz. Só que velocidade muito superior à da luz é fenômeno quântico. Ele não pôde usar a palavra. Como assim? Emmanuel não deixou.
Porque na época que os livros foram publicados, todos da série de André Luiz, a mecânica quântica já era conhecida. De tal maneira que isso tudo vai nos ajudando a compreender. Esse é um experimento de dupla fenda que mostra exatamente o caráter ondulatório da luz e de tudo que é radiação eletromagnética. Ao tio. Esse é o tio Einstein, numa foto de 1921. Louis de Broglie, em 29. Thomson, em 1937. Esse é um amigo. Em reunião de materializações, aqui no Rio de Janeiro, onde mais ou menos uns 20 espíritos materializavam-se na minha frente, um após outro, com o ectoplasma de uma médium de efeitos físicos, chamada Yolanda. Um dos que se manifestavam era ele. E ele fazia surgirem no ambiente fenômenos luminosos, porque ele, desencarnado, continuava a estudar a natureza exatamente na fronteira entre o plano físico, material, de matéria densa, e aquele lá do outro lado, onde, como desencarnado, ele estava agora, que é um mundo fluídico. É o mundo de uma outra expressão da natureza. Para que a gente entenda que médicos continuam trabalhando, se podem, no mundo espiritual. André Luiz, no primeiro momento, não pôde. Não é? Tanto não pôde que ele pede ao instrutor, e o instrutor diz, ainda não, André. E manda André Luiz para a Câmara de Retificação, onde ele encontra Narcisa. Lembram de Narcisa? Figura linda. É ela que diz para André Luiz sobre a veneranda, a ministra da colônia. Ele diz, olha, veneranda é uma das ministras, ela tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem tirar férias, sem esmorecer, sem reclamar. Só depois que ele, mais humilde, pode exercer a medicina na colônia Nosso Lar. Vejam aqui a ideia do átomo, não é? A ideia do átomo à esquerda, não é? Com as bolinhas vermelhas que são os prótons, azuis que são os nêutrons e as bolinhas na nuvem eletrônica amarela são os elétrons. Hoje nós estamos lá embaixo, entrando cada vez mais para entender a natureza na sua estrutura ultramicroscópica. Daí a nanotecnologia. A nanotecnologia vem da exploração do infinitamente pequeno. Esse é o do princípio da incerteza de Heisenberg. É uma figura, uma mente brilhante, assim, com toda a ênfase. Né? Olha que bonitinho. Vê se vocês gostam da equação. Vocês viram isso na escola? Essa é a equação de Schrödinger. Ela é de 1925 e ela é a chave mestra da física moderna e da teoria quântica. E ela ganha todo um desenvolvimento, a física quântica, depois de Schrödinger, que foi, claro, prêmio Nobel de Física por causa disso. O que eu estou comentando agora com vocês é toda uma singela visão qualitativa. Equações, vocês não imaginam o que é isso. Isso aqui é uma equaçãozinha. Ela é chave, mas ela, diante do que se desenvolveu depois, ela é, assim, singela também. Né? Então, nós não vamos nos envolver hoje com questões quantitativas. Esse é a figura também de se tirar o chapéu, Edwin Schrödinger. Olha que bonitinho, se eu olho um próton há muito tempo atrás,
eu olho aquela bolinha ali de cima. Aquele vetor, aquela seta, é o vetor momento magnético de cada bolinha de próton. Com a evolução, olha o que nós estamos fazendo, nós que eu digo em nome da ciência, né? A ideia de você ir abrindo e vendo que tudo que parecia uma coisa única, você vai subdividindo para conhecer melhor o interior. E quando você conhece melhor o interior, você conhece o universo, você conhece Deus, você conhece a espiritualidade, porque tudo isso tem a ver com a vida universal, com a vida divina. Por isso que aqueles livrinhos infantis vão como que introduzindo as crianças de agora ao conhecimento que importa. Então, a física nuclear já é uma área da física moderna. Então, decaimento alfa, beta, gama, reações nucleares, fissão do átomo, energia nuclear. Então, as usinas nucleares e, lamentavelmente, claro, as bombas atômicas têm a ver com uma grande área da física moderna, que se chama física nuclear. Entende? Tudo era para ser feito e utilizado apenas para o progresso da humanidade. Mas lembram daquela ideia, violência, guerras e a mente humana, né, que vivia a Segunda Guerra Mundial, anos e anos de destruição, de morte de milhões na Europa. Veio a questão com o Japão, né, que insistia em não assinar um armistício, um tratado de paz, e acabou que decidiram a questão de Hiroshima e Nagasaki. E talvez se os aliados não tivessem alcançado primeiro essa como que domínio de tecnologia, podia ter sido o oposto. Então a ideia, olha que lindo eu estudar as estrelas. As estrelas são laboratórios de física nuclear. Então existem os buracos negros, as estrelas de nêutrons, as gigantes vermelhas, as anãs brancas. Tudo isso eu agora, a ciência na Terra pode estudar melhor. Isso aqui é, na verdade, uma imagem telescópica de um buraco negro, para a gente ter uma ideia de onde nós já estamos chegando. Olha aqui a ideia de centro da Via Láctea e aspectos que a gente nunca tinha imaginado. O que é um pulsar? O que é um blazer? São coisas que a astrofísica vai desenvolvendo. De onde isso? A partir da base da física nova, que é a física relacionada à mecânica quântica e teoria da relatividade. Aqui a ideia de uma anã branca, quando eu coloco aqui, não é um céu nublado, não, viu, gente? Isso aqui é uma coisa muito longe da Terra. Olha o nosso Sol e uma gigante vermelha, que é Aldebaran, que é uma estrela linda, e a diferença de tamanho entre o nosso Sol. Vocês imaginem o tamanho da Terra gravitando ali ao lado da bolinha amarela? A ideia da gigante vermelha numa fotografia. Essa é uma foto dela. Aqui é um buraco negro chamado Cygnus XR1. É uma fotografia dele no centro de uma galáxia. Aqui são dois buracos negros numa dinâmica. Há um vídeo relacionado com esta imagem. Cada pontinho que vocês estão vendo é uma estrutura divina, de um pai do universo que sempre existiu, de um universo eterno. O Big Bang existiu, mas o universo antes dele já existia. Não é tão como nós, alguns ainda pensam que tudo se originou há 13,7 bilhões de anos atrás. Seguindo mais um pouquinho, buraco negro também, outro buraco negro consumindo
atraindo, absorvendo uma estrela e trazendo para dentro. Isso é um fenômeno descomunal e que, para estudá-lo, a gente vai precisando de certos elementos. Esta é uma imagem linda de uma galáxia, que é a galáxia do Sombreiro, numa fotografia pelo Hubble, que é uma das fotos mais lindas da história da astronomia. Olha lá, consequências da mecânica quântica na vida moderna. Semicondutores e chips dos computadores, telefones celulares, nanotecnologia, interação entre luz e matéria e a invenção do laser, ressonância nuclear magnética em medicina, supercondutividade, técnicas de criogenia, predição e detecção da antimatéria, entendimento sobre a radioatividade e o desenvolvimento da energia nuclear e a tecnologia espacial. Olha o nosso mundo, as crianças e jovens trabalhando, familiarizemo-nos com isto ao nível que pudermos. Dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos, matéria e energia escuras, antimatéria, bóson de Higgs, supercondutividade com alta temperatura crítica, nanotecnologia, inversão dos polos magnéticos da Terra, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo, táquions, que são as estruturas que são de velocidade quando se deslocam acima dos 300 mil quilômetros por segundo, que é o limite da velocidade da luz, portanto. Nós poderíamos estudar hoje, né, sobre o que é o pensamento. Na verdade, a ciência oficial não tem ideia. Então, nós não temos comprovações. Nós temos as sugestões de André Luiz e nós temos uma experiência extraordinária de um físico chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum, que, para resumir, ele diz, olha, o pensamento ele não é uma radiação eletromagnética clássica. Ele é um fenômeno quântico. Isso tem a ver com entrelaçamento, as repercussões dessa ciência no rebanho de Jesus. Na ideia, por Manuel Filomeno de Miranda, que quando alguém que cumpre as leis de Deus ascende num aspecto qualquer, ele leva a humanidade inteira entrelaçada com ele. A mesma lei, quando alguém promove uma destruição, uma guerra, a morte individual ou coletiva, não vai retrogradar, porque isso não existe na lei, mas se compromete mais, o perispírito se torna mais denso. E aí o que acontece? Ele é atraído para baixo e atrai a humanidade inteira. Isso tem a ver com psicosfera, isso tem a ver com inúmeras questões na fronteira entre a física nova e as questões espirituais. Vou adiantando, olha aí a experiência do tio mexicano, a ideia de comunicação quântica. Isso tem a ver com a prece, isso tem a ver com fenômenos lindos dos filhos de Deus, dos filhos grandes, que são os seres humanos, dos filhos maiores ainda, que são os seres angélicos, maiores ainda, que são os seres crísticos, tanto quanto aqueles da imensa escala zoológica, só para lembrarmos os que vivem ou se desenvolvem na Terra. Não vamos ver isto agora, né? Mas isso tudo são publicações muito bem definidas. Olha a ideia, físicos chineses medindo uma velocidade que Einstein procurava e morreu sem encontrar. Ele usou 20 anos da vida dele pesquisando isto. E aí já se descobriu
é 20 vezes maior, na verdade, 10 vezes maior do que os 300 mil quilômetros por segundo. Olha vocês aí no futuro. Entenderam? Se vão ser loirinhos ou moreninhos é detalhe, né? A ideia qual é? O interesse da alma, do espírito filho de Deus, independente de qualquer outra consideração. Semicondutores, o laser em medicina. O que vocês acham que é isso? Eu não vou esperar pelas respostas de vocês, mas esse é um feto humano. Ele tem 7 dias. Tudo que está em vermelho é útero materno. E o amarelinho é o nasciturno, fotografado com dias. Como chegar a isso? Nanotecnologia, avanço pela física moderna. Não vamos ver estes detalhes por causa do adiantado da hora, mas a ideia qual é? O sucesso da mecânica quântica. Especialmente quando Paul Dirac ele trabalha juntando a mecânica quântica com a teoria da relatividade. A natureza onda-partícula, aqui a estação, aqui aquela estrutura em Marte. Como é que se leva, não é, uma estrutura de busca de elementos da superfície para Marte? E ele funciona até hoje. Alta tecnologia para levá-lo até lá e depois para a transmissão de dados das suas pesquisas no solo marciano. Coisas lindas. A ideia de Plutão a partir de um dispositivo que foi levado até lá pertinho. Olha ele ali, descoberto recentemente. Paul Dirac, prêmio Nobel de Física também. A ideia dos tempos de Kardec, século XIX, século XX e XXI. Olha a terminologia como mudou. A gente não usa a expressão fluido elétrico. Nós estamos falando de campo, força, interação eletromagnética ou ambas no eletromagnetismo. As 4 grandes forças ou interações da natureza, isso aqui é Deus. Isso aqui é obra divina, que agora a gente vai aprendendo a identificar e ver como funciona. Isso tudo é real. A ideia do bóson de Higgs, lembram disso? Não vamos ter tempo para considerar outros aspectos. Aqui é um acelerador de partículas que fica perto de Genebra. O bóson de Higgs foi fotografado aqui. Eu mesmo estive aí 2 vezes visitando a instituição. Aqui a comemoração quando o bóson de Higgs foi devidamente fotografado. Mentes brilhantes reunidas. A ideia dos que estão à frente desse projeto. Tem outras coisas para nós vermos, mas nós não vamos poder como que nos adiantar. Reparem, existiriam outras questões. Mas eu queria ressaltar esse slide com vocês, amigos, porque a ciência é algo lindo. Lembram? A ideia de que todos os filhos de Deus devem buscar o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento, né, em 2 grandes aspectos. Um deles é a ciência universal. Nós nunca saberemos chegar perto de Deus, mas há, portanto, um crescimento infinito na ciência.
E se existe um ponto de inflexão em que a coisa vinha pelo desenvolvimento da ciência na Terra e, de repente, vem a catástrofe do ultravioleta, vem Max Planck, há um ponto em que a curva ganha uma nova expressão. Mas nós não podemos tão somente evoluir ou procurar conhecer, deixando de lado, eu diria, o essencial. Porque o essencial é quântico também, mas no sentido do sentimento, no sentido das aquisições morais. Se existem os saltos quânticos nas nuvens eletrônicas do infinitamente pequeno, corpo físico na sua ultraestrutura, perispírito na sua ultraestrutura, mas mais importante ainda, o espírito imortal, a alma imortal, ela precisa valorizar o seu desenvolvimento no sentido do amor. Todos os amores, ou o amor raiz, que é o amor ágape. Outro tema para vermos um dia. Por exemplo, a neurobiologia do amor, a virtude essencial. Quando eu coloco assim no slide, é para nós nos lembrarmos, desculpe, que isso é o que importa. É o nosso desenvolvimento, é o nosso crescimento espiritual. E ele depende, porque se eu tiver apenas conhecimento da ciência comum, né, mesmo que avançadíssimo, eu diria para vocês, seres das trevas conhecem tudo que nós vimos hoje e que muito mais outros conhecem no campo da física moderna. Mas por que vivem nas regiões infelizes? Porque rebeldes e contrários à evolução verdadeira, essencial, que nos evangelhos de Jesus há todo o conjunto da sua proposta. Porque falta a eles os grandes saltos, que são os saltos quânticos do ponto de vista moral e espiritual. A felicidade, ela não vem daquela outra área do desenvolvimento científico. Vem também, mas se for isolado, não. Então, tudo isso que está aí é como que a lembrança do nosso vir a ser, a lembrança de nós nos ocuparmos com o essencial e não acreditarmos naquilo que eu diria que é o mero crescimento em horizontalidade. A horizontalidade nos leva ao infinito, mas o que nos leva à felicidade é o desenvolvimento da verticalidade. Isso que vocês estão vendo é isso. Então, imaginem se eu puder prestar atenção e valorizar os ensinamentos do Evangelho e procurar considerar de trabalhar essas coisas pelo estudo e pela vivência, né? Trazendo o Evangelho de verdade para a minha condição pessoal, para que o Evangelho do Mestre me favoreça a transformação para me tornar como que um homem de bem, uma pessoa melhor no âmbito da vida futura, como que no destino que nos espera. Então, esses são estados quânticos do cérebro. Nós estamos falando do mesmo tema, só que agora em tom qualitativo e moral. Espiritualidade e a vida futura. Reforma íntima e educação dos sentimentos, as virtudes da alma, altruísmo, pacificação, solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, capacidade de perdoar. Quando eu coloco o trabalho, não é um trabalho assalariado, não é nem o trabalho voluntário,
é o trabalho interno, no sentido de ressignificação, no sentido de deixarmos, né, como que educando os nossos pensamentos, deixarmos nos desvencilhando dos vícios milenares que ainda ganham espaço dentro de nós para as virtudes que estavam ali, naqueles estados quânticos citados há pouco. Prece e vínculo com ela, com a vida espiritual superior, espiritualização das experiências humanas e a ideia de sabermos a finalidade da existência e termos isto como um norte para nós. A física é a mãe das ciências, tudo no universo é quântico e existem outras questões. Esse é o Galileu também, que é uma figura extraordinária, que volta como Camille Flammarion. Camille Flammarion e Galileu Galilei são o mesmo espírito. E por último, para nós terminarmos, Kardec. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando junto com a ciência. E por último mesmo, dia chega em que só a mente existe na plenitude da vida e o amor gloriosa de sabedoria e do amor na comunhão divina. Então, o verme humilde que se transformara com o tempo em homem-problema, hoje será no império do universo um príncipe de luz. Esse é Blaise Pascal e isso está num livro lindo. Se vocês quiserem, eu conto. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui, pelo menos numa primeira ideia, né, de algumas considerações a respeito. E aí eu vou interromper o compartilhamento para nós voltarmos e podermos conversar um pouquinho. Doutor Sérgio, sempre que eu penso e ouço na questão da física quântica e espiritualidade, eu fico numa torcida, não sei se é porque eu sou muito leiga nesse assunto, né? Mas eu fico numa torcida de que a física quântica, que você tanto falou que é física moderna, e que o tanto que as pessoas vão tornando isso até popular, né? Hoje em dia a gente ouve sobre física quântica em muitos lugares, até como forma de vender uma ideia de mudança na própria vida financeira. Isso é quântico. Não sei se os meus amigos aí ouvem isso, mas eu ouço bastante. Então, a pessoa, né, sem falar em espírito, mas a pessoa na matéria aqui, como aquele co-criador da realidade, que vai, então, melhorar sua vida materialmente com a justificativa que isso é quântico. Como que é isso, hein? A física quântica vem para nos ajudar nessa questão mesmo de mudar a nossa realidade física? Tem isso ou é uma aberração que eu estou falando aqui? Rony, que bom que você trouxe essa consideração. E eu queria aproveitar o ensejo para deixar uma espécie de um alerta. A palavra quântico é uma coisa, é ciência, mas as pessoas, nas últimas décadas, pessoas que não têm a menor ideia do que é esta física, esta ciência, têm utilizado esta denominação para inúmeras ilações, a imensa maioria delas completamente desprovidas de sentido. E o que é mais delicado é que a palavra quântica, como as pessoas acham que é uma coisa muito esquisita,
diferente, que tem que ter uma mente extraordinária para estudar, né? As pessoas usam o termo quântico para trazer artificialmente importância para uma questão pessoal qualquer. E o que é mais delicado, as pessoas rotulam de quântico sem nenhuma ideia disso e para vender seus produtos. Por quê? Porque as pessoas acham que é maravilhoso tudo que é quântico. Mas se as pessoas procurassem estudar um pouquinho, né, veriam que isso é uma apropriação indébita da ciência, de um rótulo muito atraente. Então, o alerta que eu gostaria de considerar com vocês é nesse sentido. Muito cuidado, porque na maioria das vezes o que chamam de quântico não é. É rótulo com a palavra, mas daí a ser quântico vai uma diferença enorme. Então, fujam de tudo que não seja devidamente esclarecido. Ligar a palavra, o rótulo quântico, a cursos e a questões de como que proveito para algo de desenvolvimento, de conquista, de mudança de patamar na vida de cada um e coisas do gênero, como se fossem saltos quânticos, em analogia com os saltos eletrônicos nas nuvens dos elétrons. Muito cuidado, muito cuidado. Então, quem deve se expressar para as coisas usando essa terminologia são os cientistas que estudaram isso e trabalham isto com a devida propriedade e não usurpando o termo para criar algo supostamente melhor, supostamente superior e, portanto, mais caro de se obter, gerando lucratividade. Então, fica a sugestão. Muito cuidado. Na dúvida, resguardem-se. E qualquer dúvida eu posso deixar como que um telefone, uma dúvida eventual, né? Podem nos trazer a questão ou a dúvida. Mas é mais no sentido de que é um erro fazer essa associação do que eventualmente uma outra questão que seja acertada. Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao Dr. Sérgio? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Jorge. Doutor Sérgio, pela sua live aí, eu cheguei à conclusão que são muito poucos os encarnados habilitados para desenvolver essa física quântica, porque mesmo o senhor disse aí que são cientistas renomados que estão dando continuidade à física antiga, não é? Porque ela não deixou de existir. Então, qualquer outro comunicado que a gente receba dizendo que é quântico, a gente, como o senhor disse, temos que tomar bastante cuidado para não entrar numa falcatrua qualquer de alguém querendo ganhar dinheiro, né, de obter lucros indevidos, dentro do que o senhor falou. Então, eu acho que dentro do mundo que nós vivemos agora, são muito poucos os encarnados até habilitados para desenvolver a física quântica. Eu não sei se... Você tem razão, né? Claro, e temos que cuidar, porque
muitos espiritualistas e até espíritas, mais do que isso, muitos médiums, ou supostamente médiums, ou médiums com uma certa condição de equívoco, falam nisso como se fosse uma coisa muito simples. Quantos e quantos títulos de livros envolvendo espiritualidade, envolvendo até autores interessantes, até na área médica, na área do espiritualismo e até procurando envolver, porque são espíritas, ou envolver espíritos, como se eles estivessem inspirando estes médiuns, para que eles, então, estejam como que dando a eles uma certa superioridade, né? Uma ideia de um salto quântico lá para cima. Mas o mais importante salto quântico do ponto de vista moral chama-se humildade. Então, tudo que não venha trazendo algo com simplicidade, humildade, tudo que venha a ser rebuscado, tudo que venha a ser algo difícil para a maioria, a princípio é só o nome de quântico. Entende? Mas é como a física quântica, os fenômenos quânticos, eles estão no universo inteiro, porque o universo inteiro, em grande parte, ele é material, e você pode estudar qualquer expressão de matéria no sentido do infinitamente pequeno, dizendo que você está estudando a realidade quântica. Isso é uma coisa. Outra coisa é você associar com questões que não têm cabimento. A palavra e os elementos fundamentais do desenvolvimento da nova física. Então, voltamos àquela outra situação. Como o mundo é atrasado, como há muitas vezes toda uma pretensão de alguns de fazerem mais e melhor, né? Mas o que é triste às vezes auferindo lucro, utilizando a boa-fé das pessoas, temos que ter muito cuidado. Como temos que cuidar toda essa realidade no Brasil e no mundo que tem a ver com as questões morais mais tristes dos tempos contemporâneos, como a corrupção, por exemplo. Você entende a ideia? Então, quando se fala em física quântica e espiritualidade, o quântico é no sentido de avançar para uma humildade, para um ser humano melhorado. Por exemplo, quer ver que bonitinho? Uma coisa simples. A oração. A prece desinteressada. Quando você ora nos moldes do que Jesus sugeriu para os apóstolos, para os discípulos, vá, recolha-se ao teu aposento e ora em silêncio. Não é a prece para todo mundo ver, como no Muro das Lamentações. Jesus já sabia o que iria acontecer. Então, a ideia qual é? Quando você elabora, quando você escolhe e cria pensamentos, os teus pensamentos se irradiam. Então, o pensamento tem uma natureza dual do eletromagnetismo. Ele funciona como ondas que se espalham para longe, daí a prece intercessória,
mas ele tem os fótons ou os pacotes de energia. E isso interage com a matéria e pode ser útil para alguém que está enfermo. Isso começa a ser quântico. Se você evoluiu espiritualmente um pouco mais em virtudes, o vigor da tua prece pode muito mais em seus efeitos. É você comparar a prece do homem de bem com a prece de um homem que não alcançou essa condição. Então, eu posso ver aspectos de diferenciação de saltos qualitativos, quânticos. Por quê? Porque nos meandros do pensamento, eu estou em algo que é quântico, como a experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum sugeriu. Mais alguma pergunta? Posso fazer outra? Faça, Jorge. Doutor, só desculpe que eu sou muito curioso também. Eu acho que nessa evolução da união da medicina com o espiritismo, isso pode resultar num progresso muito grande da ciência junto com a medicina, a ciência e o espiritismo juntos. Um trata da mente, do corpo, e o outro vai tratar do corpo. Então, eu acho que pode ter descobertas ainda dando evolução na física quântica. Eu estou certo ou estou errado? Então, Jorge, de novo, você está no bom caminho. Eu vou só fazer uma observação, na verdade, duas. Uma é a sugestão de nós, sei lá, em outubro, novembro, dezembro, nós talvez nos reunirmos para um outro estudo, medicina e espiritualidade. Mas a ideia é de que, por exemplo, se eu vou agora num site que é o site mais importante de procura por artigos médicos do mundo todo, fica nos Estados Unidos, mas você acessa de qualquer lugar, que é o NIH americano. Se eu coloco em site médico, NIH é médico, National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde americano, e eu coloco a palavra spirituality, espiritualidade, eu tenho 22 mil artigos. Se eu coloco no mesmo lugar spirituality e a palavra health, que é saúde, eu tenho 12 mil artigos. Eu vou levar a vida inteira estudando isso. Então, hoje, a gente trabalha com compaixão e medicina, meditação e medicina, oração, gratidão. Então, o que acontece? Yoga, a ideia de nós estarmos trabalhando aspectos de religiosidade, espiritualidade e medicina. É só nós marcarmos esse material, esse estudo, mais do que isso, esta experiência que ainda é embrionária, ela está pronta. Eu super topo. Sugiro você de marcar. de marcar, mas a primeira, medicina e espiritualidade. Eu gostaria. Sim, é muito amplo. Porque a gente tem que começar da Já está com a base. sua agenda aí, doutor Sérgio? Aqui não, mas não está longe não, está aqui em casa. Doutora, Olha com calma, porque tem já muitas datas comprometidas. Imagino. Nós estamos no 17, vamos pensar em meados de outubro, não é uma outra quinta-feira, como a de hoje, está bem? doutor, a tipo de conhecimento para um leigo que sou eu,
Eu acho que nós deveríamos começar com medicina experimental para depois ter um avanço, não é? Isso seria a base ou tem outra discussão, outra discussão, não, outra aula que você preferia nos ministrar? Mas, Jorge, era o que eu estava combinando. Eu acho que a sua sugestão é a melhor. E é sobre isso que eu poderia abordar com vocês. Mas, Medicina e espiritualidade. Chegando ou não a medicina e espiritismo. durante desculpa, terminou, Jorge? Desculpa. Terminou? Durante a exposição, doutor Sérgio, o senhor comentou do pensamento, né? A teoria das cordas e tudo. E eu fico pensando que eu, muito precariamente, curiosa, né, que sou, a gente pesquisa, estuda um pouquinho, fico pensando de falar, a gente comentar sobre esse tipo de, como é que eu vou dizer, de fenômeno, vamos dizer assim, onde que a física quântica, ou como você explanou, e tudo, o magnetismo, aonde encosta no espiritismo, entendeu? Assim, no nosso, até no nosso dia a dia, nós que a força do pensamento, essa coisa do pensamento, da matéria. Eu fiquei pensando nisso, assim, nesses detalhes, aonde que encosta, sabe? Assim, onde que dá a mão, talvez, né? Eu acho que é onde que dá a mão. Olha, eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre isto, mas qualquer uma daquelas áreas, por exemplo, pensamento, oração, sentimentos, tudo isto tangencia ou se aproxima muito, ou é a própria aplicabilidade numa situação do dia a dia dos espiritualistas, dos espíritas também, né, e que tem a ver com isso. Por exemplo, nós podemos ver um outro dia magnetismo, mediunidade e medicina. O que é magnetismo? O que tem isso com o magnetismo dos ímãs? Entende? Isso também tem a ver com o eletromagnetismo, que é clássico, mas tem a ver com a vontade, sentimento, pensamento. E isso tudo tem raízes espirituais. E, de certo modo, tudo que tem raízes espirituais, ao menos, tangencia a física moderna. Mas eu precisava, antes de tudo, considerar aqueles aspectos com vocês, para vocês terem uma base bem simples, para a gente se situar primeiro, é nesse sentido. Então tem continuidade o nosso estudo, né, doutor Sérgio? Parece que sim. Então eu vou lhe mandar um WhatsApp amanhã, a gente combina uma data, tá bom? Já tão cedo? Não, de tarde. Pode ser? Tá bom. De tarde tá bom. Ok. Pelo adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar, então. Tudo muito interessante. É algo assim que a gente precisa mesmo se aprofundar, viu, doutor Sérgio? Quem sabe quando a gente retornar aqui, como aquela criancinha que o senhor mostrou aí nos slides, a gente já pequenininho começar a ler sobre isso, a gente vai ter condições de compreender melhor, então. Mas, para todos. Mas eu gostaria de convidar o senhor, doutor Sérgio, para fazer a nossa oração de encerramento. E aí a gente se despede. Então, tudo bem, vamos lá. Eu queria de novo agradecer a vocês todos, viu? Que possa ter sido útil de alguma forma. E nós desejaríamos, em agradecimento
pela vida, a Deus e a Jesus, elevarmos a eles tudo aquilo que temos desejado alcançar nas nossas escolhas, rogando deles a inspiração e buscando este entrelaçamento de espíritos, todos filhos de nosso Pai, mas rogando aos céus, juntos, por toda a humanidade tão enferma, com tantos diagnósticos diferentes, níveis de gravidade, desencarnações todos os dias, doenças mentais, verdadeiras tragédias no mundo todo. Que nós possamos nos empenhar de todas as formas, Jesus, para seguirmos os passos para o nosso aperfeiçoamento e a cada instante nos mantendo vibrando pelos demais, rogando a presença divina dos teus mensageiros para que possam amenizar as dores humanas tão difundidas no nosso mundo atual, tão distante do verdadeiro bem. Protege, Jesus, o Brasil às voltas com questões tão sérias, não apenas relacionadas ao novo coronavírus, mas há muitas questões altamente destrutivas da sociedade, da família e da saúde humana. O Brasil, Jesus, com a previsão de tornar-se o coração do mundo. Vem, Jesus, vem reflorir os caminhos. Chega mais pertinho do mundo inteiro, mas do Brasil, para que ele possa alcançar um pouco mais de progresso, de condições, de prosperidade para a sociedade inteira que aqui vive, com menos patologias, com menos insanidade, e com aqueles que dirigem a nossa pátria, realmente tornando-se como que aqueles que ajudem o Brasil a prosperar. Inspira, Jesus, e cuida daqueles mais desprotegidos, em condições sociais tão precárias, necessitando de todos os investimentos espirituais do teu divino amor. Conta conosco, Senhor, na nossa pequenina condição de amar e de servir. Muito obrigado a toda a espiritualidade que esteve conosco por estes minutos, que possamos nos despedir em paz e prepararmos, quem sabe, reencontros futuros. Muito obrigado, amigos queridos, e que assim seja. Que assim seja.
Doutor Sérgio, o nome do livro, por favor, qual é? Universo e Vida. Universo e Vida. Ficou gravado aqui. Hernani Trindade Santana, o médium. O autor é Áureo, que é o pseudônimo de Pascal. É um livro da FEB, editado há 41 anos, quando meu pai, aliás, era o presidente da FEB, e a última revisão, Júlio Damasceno e eu fizemos revisão ortográfica e alguns pequenos detalhes conceituais. Doutor Sérgio, vale a pena, né? Oi? Que ótimo, boa dica. Vamos procurar o livro, então. Livros ali, ó. Ali tem a série da Revista Espírita, tem uma porção, mas um deles é Universo e Vida. Enfim, é uma sugestão muito bacana de leitura. Eu vou até dizer para vocês, adquiram um livro ou consigam com alguém, leiam o prefácio, que é de meu pai, e depois pulem para um capítulo chamado O Filho do Homem. Vocês não encontrarão em nenhum outro lugar um texto sobre Jesus tão precioso como aquele. Obrigada, então, por essa excelente dica. Doutor Sérgio, muito obrigada. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu acompanhando aí as suas palestras, o seu trabalho, percebi o tanto que você é requisitado, ocupado e o tanto de assunto, de conteúdo, né? Então, realmente, eu fiquei muito feliz por tê-lo aqui nesse grupo, né? Onde a gente busca aprender também, mas ainda precisamos pedalar e muito, né? Nós todos, é isso mesmo. Muito obrigada. Cuidem-se bem, protejam-se, fiquem em casa, se puderem, lavem as mãos, usem máscara, façam tudo que o Mandetta pedia para fazer. Muito obrigada, doutor Sérgio, que Deus o abençoe. E abençoe a todos vocês e a todos nós. Boa noite a todos. Um comentário último, doutor Sérgio. Estou vendo que o senhor está aí com a camiseta da Fraternidade Sem Fronteiras. É verdade. Eu quero convidar todos vocês, inclusive o senhor doutor Sérgio, para na segunda-feira eu vou conversar com o Wagner Moura sobre a Fraternidade Sem Fronteira no canal do Centro Espírita Maria Modesto Cravo. Todos estão convidados. Tá bom? Muito bem. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, bom trabalho e muito obrigado a vocês todos, viu? Nós que agradecemos, doutor. Obrigada. Obrigada. Tchau, doutor. Obrigada. Bye. Tchau, tchau.